Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos concurseiros e queridas concurseiras. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando da nossa série de preparação para concursos públicos e, mais especificamente, falaremos de como montar o seu estudo, como montar o seu cronograma, beleza? Vamos lá. Então, galera, quando a gente fala de montar um cronograma de estudo, o que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa, cada um vai ter o seu cronograma. Então, o que eu vou falar aqui, provavelmente ele não vai servir para todos vocês. Tudo que eu falo aqui com vocês no canal foi a forma que deu certo para mim. Mas ter dado certo para mim não quer dizer que vai dar certo para vocês também. Então, o que vocês têm que fazer é tentar e ver se vocês vão se adequar, se vocês não vão. Isso é comum. Quando a gente vai montar um cronograma, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que vai ser cobrado na prova. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Então você vai lá no edital, você vai procurar o conteúdo programático daquela prova e você vai ler lá. Geralmente eles dividem em disciplinas e dentro das disciplinas os tópicos de cada uma delas. Vocês vão agora, dentro desses conteúdos que vão ser cobrados, vocês vão procurar identificar quais deles vocês entendem e quais deles vocês não entendem, quais vocês têm facilidade e quais vocês têm dificuldade. Em resumo, vocês vão procurar quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Por que isso? Quando a gente monta um cronograma de estudo, a gente tem que dar preferência para as matérias que a gente tem dificuldade. Porque a matéria que você já entende, que você já tem facilidade, que já está bem consolidada dentro de você, não tem por que você perder horas e horas e horas estudando ela. Uma parada que você já sabe legal, que já, entendeu? Já está dentro de você, já está correndo na sua veia. Não tem por que você ficar perdendo tempo com ela. Mas agora, você tem que dar o gás nas matérias que você tem dificuldade. Porque aquilo que você sabe, na hora da prova, você muito provavelmente já vai acertar, só vai errar se der bobeira. Mas agora, aquilo que você não sabe, são essas questões que vão ser o diferencial. O diferencial entre a aprovação ou a reprovação em concurso público é justamente isso, você trabalhar em cima das suas falhas. Porque todo mundo tem seus pontos fortes e fracos. Só que algumas pessoas adotam uma estratégia mais de eu sou bom em matemática, então vou estudar muito matemática para acertar todas as questões de matemática e o resto ali eu vou tentar porque eu já tenho dificuldade mesmo. E normalmente essas pessoas elas não têm um desempenho tão bom quanto as pessoas que elas já têm um diamante polido e só cuidam dele, mas pegam outro diamante bruto para dar uma mexida nele. Porque a melhor coisa que vocês podem fazer é chegar para o combate com o maior número de munições que vocês puderem. É muito melhor vocês chegarem para o combate podendo contar que vocês vão ter munição para tudo do que vocês chegarem lá e contando só com aqueles poucos tiros ali que vocês vão ter. Então, leu lá o edital, identificou o que eu sou bom, o que eu não sou bom, agora sim você vai realmente começar a montar o seu cronograma. Eu, pessoalmente, tenho uma visão um pouco diferente de cronograma de estudo. Eu não gosto de estabelecer horário. Eu, pessoalmente, não consigo funcionar assim, porque eu sou muito de momento. Às vezes eu estou num momento que eu quero pegar ali, estudar e comer livro, e tem momentos que eu quero jogar meu jogo, ver minha série, quero dormir, quero então ficar olhando pro teto, fazendo nada. Entendeu? Isso é perfeitamente comum e você tem que separar no seu cronograma tempo para atividades de lazer e relaxamento. Assim como eu falei nos vídeos anteriores, isso é fundamental. Vocês terem um psicológico em dia é fundamental. Então não menosprezem o tempo do lazer e do descanso. Então, como que eu monto meu cronograma? Vou usar o exemplo da prova da EPICAR que eu passei. Como é que eu fiz para a prova da EPICAR? A EPICAR, no geral, são 4 matérias. Matemática, português, inglês e redação. Contando redação como uma matéria. Inglês, como eu falei nos vídeos anteriores, eu já era fluente na época da prova, então inglês eu ignorei, não estudei muito inglês. Inglês eu só pegava ali fim de semana para fazer, mas eu vou falar disso aí mais para frente. Português, a prova da EPICAR ela é muito mais interpretação do que realmente gramática. Então, como eu sempre fui bom em interpretação, eu também não dei muita atenção para português.
Redação, eu estava fazendo curso uma vez por semana aqui na minha cidade. E matemática. Matemática era meu ponto fraco. Eu nunca na minha vida fui bom em exatas. Eu não consigo olhar para aquela conta e entender e saber como que eu vou sair daquilo para chegar no resultado. Não consigo entender como que uma conta desse tamanho dá 0 ou dá 1. É sempre assim, ou dá 0 ou dá 1. É impressionante. Então, como que eu fiz? Eu percebi, não. Pô, meus pontos fortes são português e inglês. Meu ponto fraco é matemática. Então, automaticamente, eu já dei mais atenção para a matemática do que para as outras, pelos motivos que eu acabei de citar para vocês. Então, como que eu especificamente fazia? Eu estabelecia um mínimo de conteúdo que eu tinha que ver por dia. Então, eu comecei a realmente pegar firme uns 7, 8 meses antes da prova, porque a EPICAR é em julho, né? E como eu já estava no segundo ano do ensino médio, já tinha visto todo o conteúdo que ia cair na prova da EPICAR. Então eu só mesmo comecei a estudar ali uns 7, 8 meses antes. Então eu tinha um certo tempo para a prova da EPICAR, que é pouco conteúdo. Aí, o que eu fiz? Eu estabeleci o mínimo. Eu via lá, matemática tem os tópicos tal, tal, tal. Eu falava, não, eu tenho que fazer no mínimo um tópico por dia. No mínimo. Comecem devagar, porque não adianta vocês tentarem começar estudando 4, 5 horas por dia, porque vocês não vão conseguir. Porque tempo de estudo é um hábito. É um hábito que vocês vão ter que criar. Não dá para começar já, entendeu? Querendo estudar muito, vocês não vão conseguir e vão se frustrar porque não estão conseguindo. Certo? Então, começando devagar. 1, 2 horinhas por dia. Entendeu? Tentem trabalhar com o seguinte, um tópico por dia. Porque às vezes é uma videoaula e alguns exercícios. Eu estabeleci esse mínimo para mim, mas eu não estabelecia o horário que eu ia estudar. Eu falava, eu tenho que estudar isso. Mas aí eu estudava na hora que me desse vontade durante o dia. Porque eu tenho essas coisas. Às vezes me dá uma vontade louca de comer livro, estudar e fazer exercício. Mas às vezes eu quero muito jogar meu jogo. E para mim isso foi muito interessante porque eu acho que quando eu estudava, quando eu estava com vontade, eu rendia muito mais do que quando eu me obrigava a estudar. Eu tentei colocar horário e botar bonitinho, imprimia, colocava na minha parede. Eu tentei fazer isso, mas pra mim não deu certo isso. Pra mim isso foi um fiasco, porque eu ficava bolado de ter que estudar quando eu não queria. Ficava bolado de ter que estudar quando os meus amigos estavam jogando e me chamavam. Então pra mim isso não funcionava. Eu ali, em uma horinha de estudo, quando eu queria estudar, eu rendia mais do que se eu ficasse 2, 3 horas ali obrigado e tentando me forçar a engolir o conteúdo, entendeu? Eu estava mais aprendendo por osmose do que realmente absorvendo o conteúdo. Então, para mim, isso não foi interessante. Então, eu fazia isso. Eu estabelecia um mínimo diário e, com o passar do tempo, que eu via que eu estava pegando o hábito, no início eu tinha que me forçar um pouquinho. Mas depois a vontade veio aparecendo cada vez mais naturalmente, até que quando eu via que eu já estava bem tranquilo, todo dia, sempre ali, estava me dando a vontade de estudar, eu fui aumentando o mínimo por dia. Passei para 2 tópicos por dia. Chegou um certo ponto que eu estava estudando 4 tópicos por dia, o que dava cerca de 4 horas de estudo por dia. E às vezes eu ia intercalando, vocês não precisam fazer isso, começar a fazer e fazer tudão direto. Eu às vezes sentava ali, me deu vontade agora, eu sentava ali, assistia uma videoaula, fazia os exercícios e dava vontade de jogar. Eu parava e ia jogar. Aí às vezes, um tempo depois, me dava vontade de novo de estudar. Aí eu voltava, assistia outra videoaula, exercício. Já tiveram dias que, espaçado, eu estudei papo de 6, 7 horas naquele dia. Espaçado. Coisa que eu não conseguiria estudar, eu acho que nem metade em blocão. Então eu acho válido vocês tentarem essa parada aí de estudar espaçado. E quando der vontade, eu acho maneiro. Logicamente, você tem que estudar todo dia. É uma obrigação sua. Mas o horário não precisa ser uma obrigação. Tiveram vezes que eu chegava no fim, chegava ali, já quase perto da hora de dormir, eu não tinha estudado nada, mas eu falava, não, eu tenho que fazer o mínimo. Aí eu sentava mesmo, com cara de bunda e estudava, entendeu? Porque tem que fazer o mínimo. Então eu ia fazendo isso, eu não... Como dizia a presidenta Dilma Rousseff,
eu não estabelecia uma meta, eu deixava a meta em aberto, e quando eu batia a meta, eu dobrava a meta. Entendeu? A melhor coisa que vocês podem fazer é isso. E isso funcionou muito pra mim. Então, o que eu fazia? Segunda a sexta, só matemática. Eu focava ali na matemática, que era a minha principal dificuldade. E sábado e domingo, que eram dias que eu queria mais relaxar, eu pegava português e inglês pra fazer. Porque como eu sempre tive muita facilidade, principalmente em inglês, era como se eu estivesse fazendo um caça-palavra. Então, às vezes eu só encostava ali, tranquilão, pé pra cima, musiquinha tocando, questãozinha de inglês, pá, pá, pá. Eu fazia mesmo só para exercitar, só para não perder a parada. Então é como eu fazia. Aí vocês vão adaptar esse horário de acordo com a realidade de vocês. Igual, por exemplo, a galera que vai fazer Enem, já são bem mais matérias. E aí, quando são mais matérias, o que eu acho interessante vocês fazerem? Vocês estudarem no mesmo dia matérias parecidas. Como assim? Matérias que envolvem conta, eu pelo menos prefiro fazer no mesmo dia. Então, por exemplo, eu durante a tarde estudei matemática. Aí, sei lá, à noite eu vou dar uma olhada em química. Eu não gosto muito de ficar destoando, tipo, no mesmo dia estudar matemática e literatura. Eu pessoalmente não sou muito fã de fazer isso. Tiveram vezes que eu fiz porque eu não queria mais ver conta na minha frente. Aí eu pegava outra coisa para fazer. Foi o que eu falei. Vocês vão ajustar, não tem regra, não tem receita de bolo. Vocês têm a liberdade de ajustar isso conforme vocês se adaptam mais. Então, se você estudou matemática ali, ou química, ou física, alguma coisa que envolva conta, e você está de saco cheio de ver conta, você é uma pessoa que fica de saco cheio de ver conta, estuda alguma coisa de humanas ali, depois, não tem problema nenhum. Vocês que têm que montar o cronograma de vocês. Eu, pessoalmente, prefiro fazer tudo de exatas num dia, tudo de humanas no outro, que aí eu ativo a mesma área do cérebro. Mas aí é com vocês, não tem receita de bolo. Mas não se sobrecarreguem, entendeu? Galera que tem muita matéria no concurso aí, eu não recomendo estudar mais de 2 matérias no dia, entendeu? Porque senão se sobrecarregar e tem que ter o tempo de lazer, tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo ali de ver uma série, ver um filme, ou se você namora, pô, ficar ali com seu parceiro, com sua parceira, entendeu? Tem que ter esse tempo, porque como eu falei com vocês, o emocional ele é muito importante no concurso público também. Então eu acho que é basicamente isso. Então, resumão. Primeiro passo, você vê o que cai na prova. Segundo passo, você achar os seus pontos fortes e fracos. Terceiro passo, você verificar a sua disponibilidade de horário, né? Como que você vai encaixar essa parada aí dentro do seu cronograma. E o quarto passo, realmente, montar o seu cronograma e xablau, entendeu? Galera, eu acho que é basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários do vídeo, ou então procurar a gente em qualquer uma das redes sociais, mandar lá uma DM no Insta ou no Twitter. Com vocês isso aí, a gente está aberto, só mandar que a gente vai olhar e vai responder vocês, possivelmente no mesmo dia, ou então no máximo no dia seguinte. Tranquilo, galera? É isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clicar em gostei, compartilhar com os amigos de vocês. Galera, vamos espalhar esse conteúdo aí, vamos todo mundo ser aprovado em concurso público. Valeu, galera!